Olá pessoal, mais uma aula aqui para vocês e como prometido uma aula sobre fuso horários, para falar só sobre fuso horários, né? Dando continuidade às aulas que eu tenho postado aqui de cartografia, beleza? Então primeiro, o que que vem a ser fuso horário e como surgiu, né? De início, antes do surgimento de um único sistema de fuso horário, existiam vários fusos horários, né? Baseado em cada país tinha o seu fuso horário baseado na sua própria localização, né? Então, antes, pessoal, a Europa, como você vê aqui, só a Europa ela tinha 27 fusos diferentes, né? A América, 74 fusos diferentes. Hoje a Europa tem apenas 3 e a América tem apenas 5, né? Então, como era que funcionava isso antes? Antes os fusos horários eram baseados na localização do Sol, né? Baseado mais ou menos na localização do Sol. Aquela aula que eu postei para vocês que falava sobre a hora legal e a hora baseada no Sol, né? Então a hora baseada no Sol era que delimitava antes os fusos horários e ela era mais precisa. No entanto, era mais precisa para a localização da hora, mas para a comunicação das pessoas, para a questão de movimentação das pessoas, né, de um país para outro, de se comunicar de um país para outro, isso complicava muito, né? Porque você saía de um país em direção ao outro e não sabia que horas você chegava, porque cada país tinha o seu próprio sistema de fusos horários. Certo? Então a criação de um único sistema de fuso horário ele veio com esse objetivo, né, de facilitar, né, a comunicação entre os países, né? E isso acontecia porque a referência era a posição do Sol, como eu coloquei aqui para vocês e como eu falei para vocês, certo? Então, como foi que resolveu esse problema? Criou-se um único sistema de fuso horário, né? Isso já no século XIX, né? Criou um único sistema de fuso horário. E como? Nas aulas que eu postei anteriormente para vocês, eu falei que a Terra ela tem uma característica de um geóide, né? A Terra é um geóide. Mas a gente arredonda e diz que ela é uma redonda. Perdoe pelo trocadilho infame, né? A gente diz que a Terra é um círculo, né? Então, se ela é um círculo, ela tem 360 graus. Né? Ela tem 360 graus. O giro dela, do movimento de rotação, é 360 graus. Como sabemos também, esse movimento de 360 graus, ele dura 24 horas. Então o que eu concluo? Se eu dividir 360 por 24, que é a quantidade de graus, né, em movimento da Terra, e a quantidade de horas gastos, né, eu vou ter uma base, né, de quanto a Terra gira em uma hora. Né? Quanto a Terra gira em uma hora, que são 15 graus. Então eu sei que de hora em hora a Terra gira 15 graus. Então o que eu faço? Naquela faixa longitudinal de 15 graus, ali vai ser um único fuso. Passando esses 15 graus, né, e passando consequentemente uma hora, eu vou ter mais um fuso. Né? Então o que eu sei? Se uma hora representa 15 graus, se uma hora representa 15 graus, logo eu concluo que se a Terra gasta em tudo isso 24 horas, eu sei que durante essas 24 horas eu vou ter 24 fusos, né? 24 fusos de 15 em 15 graus, certo? Então foi assim que se fez a resolução. E como? Eu vou ter o marco zero, que é o meu meridiano de Greenwich, como já postei para vocês. Meu marco zero é o meridiano de Greenwich, já está uma aula para vocês falando na aula de orientação cartográfica. O meu marco zero é o meridiano de Greenwich. Logo eu tenho 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste, né? 12 fusos de cada lado, sempre dizendo, variando de 15 em 15 graus, logo de uma em uma hora, certo? A leste as horas aumentam, a oeste as horas diminuem. Isso por conta do movimento aparente do Sol, certo? E por que, pessoal, que é o meridiano de Greenwich? Primeiro, ele divide a Terra de forma perpendicular, formando duas partes, denominada Oriente e Ocidente, né? Eu tenho o Oriente a leste e o Ocidente a oeste. O meridiano de Greenwich foi internacionalizado como referência mundial para a construção e padronização de horários. Esse meridiano teve sua consolidação a partir do Acordo Mundial acerca da hora e da data, adotado no mundo. A nomeação do meridiano é proveniente do Observatório Astronômico Real, localizado em um distrito de Londres, né? É um bairro de Londres onde ficava esse observatório. E o nome do bairro era o que? Greenwich. Por isso o nome meridiano de Greenwich. Aqui está o observatório que eu falei para vocês. Beleza? Então, quais são os tipos de horas, pessoal? Eu tenho a hora legal, né? A hora legal, novamente falando aqui para vocês, já tinha falado para vocês quando falava de localização geográfica.
A hora legal tem por base o meridiano de Greenwich, né? Logo, a leste aumenta, a oeste diminui, variando de 15 em 15 graus. A cada fuso daquele ali é uma hora só, né? É um único fuso. E tem a hora local, que é baseado no movimento aparente do Sol. Essa é muito mais precisa, né? Por isso que tem os relógios solares, né? Para saber realmente que horas são naquele ponto específico, né? Naquela coordenada geográfica específica. No entanto, como eu já tinha falado para vocês, ela não ajuda muito na questão da comunicação entre os países, né? Das viagens da pessoa de um país para outro. E tem o horário de verão, né? E o horário de verão ele é adotado nas regiões de médias latitude, né? Aí, média latitude, a gente vai ter aqui no Brasil, por exemplo, a região de centro-oeste, sudeste e sul, né? Que são as regiões onde tem o horário de verão. Regiões de baixa latitude não tem horário de verão, porque é praticamente sol o tempo todo, né? Então não tem aquelas estações do ano bem definidas, como eu expliquei para vocês na aula introdutória de cartografia. Beleza? Então, para que servem os fusos horários, né? Para que foi criado esse sistema de fuso horário? Para que foi criado e qual a principal finalidade dele, né? Para a padronização das horas, conforme o movimento de rotação da Terra e a incidência solar e a radiação solar. Facilita a comunicação nas diversas partes do mundo, por isso que foi criado o sistema de fuso horário. Facilita a programação das viagens nacionais e internacionais. Eu vou postar uma aula só respondendo questão de fuso horários e vocês vão ver que eu sei. Se eu me basear pelo sistema de fuso horários, eu sei que horas eu vou chegar em tal país, né? Eu somo a duração da viagem e se eu vou a leste eu vou aumentar, se eu vou a oeste eu diminuo e eu sei que horas eu vou chegar. Sem o sistema de fuso horário, isso não era possível. Possibilita a integração de empresas transnacionais no mercado de valores, né? Aí facilita também isso, na questão de compra de ações, a comunicação entre essas empresas transnacionais que estão no mundo todo, Coca-Cola, Apple e por aí vai, certo? Curiosidade, pessoal, qualquer ponto localizado a oeste de GNT está atrasado, foi o que eu falei para vocês. E qualquer ponto localizado a leste de GNT, também conhecido como Greenwich, está adiantado, por conta do movimento aparente do Sol, certo? Aqui eu tenho o hemisfério ocidental, né? Hemisfério, entenda por hemisfério parte da esfera, né? Metade da esfera, e o hemisfério oriental. Para cá as horas aumentam, para cá as horas diminuem. Beleza? Aqui a mesma coisa, longitude a oeste, longitude a leste. Aqui aumenta, aqui diminui. E aqui são o meu sistema de fuso horários, pessoal. Aqui eu tenho o marco zero, que é Greenwich, né? Marco zero aqui Greenwich. E eu vou ter para cá as horas aumentando de 15 a 15 graus. Então imagine, se aqui é 1 hora, aqui são 2, aqui são 3, aqui são 4, né? E por aí vai. Beleza? Se aqui é 1 hora, aqui são 12, entenda por 12, 0 horas, né? Vou até facilitar aqui para vocês. Aqui são 23, aqui são 22, aqui são 21 e por aí vai, né? De 15 em 15 graus, de 1 em 1 hora. Para cá diminuindo, para cá aumentando. Beleza? E a linha internacional da data, o que é, pessoal? Essa linha internacional da data, né, é a linha que vai servir para nós como referência para a mudança de dia, de mês e de ano. Então, arredondando aqui, é o ponto, né, de passagem de um dia para outro, de um mês para outro, de um ano para outro, de uma década para outra, de um século para outro, por aí vai. Vocês entenderam, né? E por quê, pessoal? Porque é a linha que está no seu zênite, é o termo que usa, né? Tem até um termo aqui mais fácil de entender, né? É uma linha imaginária, né, que atravessa o Oceano Pacífico, né? Eu tenho de um lado o GNT, do outro lado está essa linha, estabelecendo como começo do dia, né? Essa linha se opõe ao meridiano de Greenwich, né? Está no sentido contrário ao meridiano de Greenwich, está a 180 graus de distância para Greenwich, né? Que a gente chama de zênite. Então, se aqui, pessoal, GNT, se aqui é Greenwich, né, é o meu marco zero, no outro lado eu tenho uma linha que vai mudar a data, né? Vocês lembram daquela piadinha que as pessoas sempre fazem? Porque quando vai mudar de ano, né, o zênite do Brasil, vamos dizer assim, é a linha do Japão, né, da Austrália, aquela linhazinha que está a 180 graus do Brasil. Então, quando chega 12 horas nessas regiões, né, já dizem assim no jornal hoje, nos jornais no geral, né, já é
Já mudou o ano na Austrália, né? Já mudou o ano no Japão. E as pessoas sempre brincam, né? Quando tá uma coisa prestes a acontecer, tipo a eliminação do Big Brother, ou um time que vai jogar e vai ser campeão ou vice, as pessoas já brincam, né? Já é Flamengo campeão na Austrália, né? Já Carol Conká eliminada na Austrália, né? Então, a gente faz essa brincadeira porque está no nosso Zenit, né? Mas o Zenit de GNT é um paísinho chamado como Kiribati, né? Que a gente pode até brincar aqui, já é Vasco rebaixado no Kiribati. E o Kiribati, pessoal, é o primeiro país a começar um ano, né? É o país que começa um ano, é o país mais velho, vamos brincar aqui. É um país minúsculo, é um arquipélago, né? Que fica lá no Oceano Pacífico, como vocês viram aqui, não é? Ele está localizado nessa regiãozinha aqui, ó. Aqui é o Kiribati, beleza? E o horário de verão, para que serve? Né? O horário de verão, ele objetiva aproveitar melhor a luz natural, né? Isso porque, pessoal, a gente sabe que no verão o dia é maior que a noite. No inverno, a noite é maior que o dia. Por isso o nome solstício. Solstício de verão e solstício de inverno. Porque a radiação solar, a incidência solar, ela bate de forma desigual nos hemisférios, norte e sul. Se tiver mais incidente no hemisfério norte, é verão no hemisfério norte. Então por isso criaram o horário de verão. E como? Eles adiantam, né, o horário, né, o ponteiro normal do horário, para fazer com que as pessoas aproveitem mais a radiação solar. E como está falando aqui, pessoal, 5%, né, chegando à média de 5% de redução do consumo de energia. Então logo, se você chegava no seu trabalho 7 horas, você vai passar a chegar agora 6, né? Mas lembrando, como o dia é maior que a noite, a radiação solar ali já está forte, né? Então você está aproveitando a luz solar, certo? Em áreas muito próximas ao Equador, exemplo, norte e nordeste aqui no Brasil, essa diferença não tem, né? Porque a radiação solar ela vai ser incidente praticamente igual o ano todo, certo? Como por exemplo, não tinha o horário de verão no norte e no nordeste, né, do Brasil. Aqui, pessoal, como vocês veem, qual eram as regiões do Brasil que tinham horário de verão? Eram essas regiões aqui, ó, centro-oeste, região sudeste e região sul. Né? Nessas demais regiões não tinha horário de verão, porque a radiação solar era praticamente igual, né? Mudanças de fuso horário no Brasil, galera. Isso aqui é importantíssimo nós debatermos. Por quê? Porque desde junho de 2008, né, o país perdeu o fuso do Acre, chamado, né, que era o fusozinho que ficava bem a oeste do Brasil, certo? Depois, em 2013, como você vê aqui, ó, o fuso do Acre ele voltou a existir, né? Então, anteriormente, né, vamos facilitar aqui a visualização de vocês. Anteriormente, né, antes de 2008, antes do Acre, o fuso do Acre perder, o mapa do fuso horário do Brasil era esse, né? Então a gente tinha esse fuso horário aqui, né? Aqui são os chamados fusos das ilhas náuticas. Aqui tem o arquipélago de Fernando de Noronha, Penedo de Trindade, né? Ilha de Trindade, Penedo de São Pedro e São Paulo, que ficam nessas regiões aqui. É o fuso brasileiro. Aqui eu tenho o fuso, que é o fuso oficial de Brasília, né? No principal fuso brasileiro, né? Brasília é a capital do Brasil, logo é o fuso oficial brasileiro. E é o maior fuso brasileiro, como vocês veem aqui, certo? Depois nós tínhamos esse fuso aqui, né? Que era o fuso atrasado a -4 em relação a Greenwich. E o último fuso, -5 em relação a Greenwich, o famoso fuso do Acre, né? E presta atenção, pessoal, que aqui vai ter um conceitozinho interessante para vocês entenderem, que é o fuso prático e o fuso teórico, né? Então, na teoria, o fuso corta aqui, ó, corta essa região, esse fuso, o primeiro fuso brasileiro, né? Mas para facilitar, né, justamente por que foi criado os fusos horários? Para facilitar a comunicação entre as pessoas, né? Para facilitar a vida das pessoas. Então, se o objetivo é facilitar a vida das pessoas, aqui ele estava dificultando, porque esses estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, estavam sendo cortados bem no meio, né? E não tinha sentido. Então o que eles fazem? Eles dão uma contorcida aqui, ó, para que fique num único fuso, né? Então essa região aqui passava a ser o único fuso. Mas atentem, mesmo assim, ainda tinha problemas que não eram resolvidos, tipo Amapá, dividido no meio, não tinha sentido. Mato Grosso, dividido no meio, também não tinha sentido. Mato Grosso do Sul, também não tinha sentido. Paraná e também Rio Grande do Sul. Amazonas igual, o Acre igual, né? Então não tinha sentido essa classificação. Então em 2008 eles mudaram o fuso e passou a ser esse, né? Então ele ficou bem mais prático, né? Ficou bem mais prático. No entanto, a diferença horária do Acre aqui em relação ao restante desse fuso era muito desigual, né?
Então tinha uma dificuldade aqui para a população do Acre que queria o seu fuso de volta. Queria o seu fuso de volta. Era como se essa região aqui eu vivesse num eterno horário de verão sem ter a diferença de incidência horária, né? Então a dificuldade para as pessoas daqui era muito complicada. Então eles pediam de volta o seu fuso. E voltou em 2013, né? O fuso oficial do Acre. E ficou bem mais prático, né? Ficou bem mais de fácil comunicação. E lembrando que também foram corrigidas essas diferenças aqui, ó. O Pará passou a ficar unicamente no fuso oficial de Brasília. Mato Grosso não foi mais dividido, nem Paraná e nem Rio Grande do Sul. E nem o Amapá também, né? Então ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor, vamos concordar. E é isso, pessoal. A próxima aula que eu vou colocar aqui para vocês é uma aula de resoluções de questões de fuso horário, certo? No mais, meu salve, fique com Deus e se cuide.